Graça e paz a todos, aqui é o pastor Alexandre, da MW Central aqui de Búzios. Nós estamos ainda falando sobre a trilha, né? Essa é mais uma palestra que nós vamos ter sobre lidere diante da contextualização cultural e a cosmovisão emergente. Isso mesmo. E isso está vinculado porque está dentro dessa trilha aqui, ó. Quero mostrar novamente, né? Essa trilha ela é muito importante para toda pessoa que está chegando na nossa igreja. Desde que aceitou a Jesus, ou a pessoa está, de alguma forma, sendo recebida na igreja, ela tem essa trilha com todas as paradas, os cursos. E nessa trilha aqui, ela é bem explicada, ó, tá vendo aqui? Ó? E ela vai dizendo o início, a primeira vez que a pessoa chegou na igreja, vai bem conectar a decisão se ela tomou em Cristo Jesus, né? O primeiro dia dela no GECEL, quando ela é enviada para o GECEL, aí ela vem sobre os primeiros passos, que é o integrar, que é o integrados, né? O RCA, ela é enviada também para o RCA, isso é importante, é um impacto, é um final de semana assim, de uma experiência muito forte para a pessoa. O batismo faz parte da trilha também, enfim. Aí vem a escola da família, que com os cursos de mulheres, curso de mulher, curso de homem ao máximo, e também vem casais saudáveis, aí vem os treinamentos, que são oficinas ministeriais, a FL, treinamento e depois lidere. Pega a pessoa, desde a chegada da pessoa à igreja, a aceitação a Jesus, a enviar para um GECEL, o RCA, o batismo da pessoa, até que a pessoa chega a ser um líder na igreja, né? Ela passa por esse processo da trilha. É muito interessante, é muito importante. Aí você fala assim, o que essa trilha, qual o objetivo? O objetivo é consolidar. O objetivo, de fato, é tornar essa pessoa atuante na igreja. Então é muito importante. Mas sem mais delonga, como chavão teológico de muitos preletores, vamos para a palestra Lidere diante da contextualização cultural e a cosmovisão emergente. Isso mesmo. Conta-se a história, um homem que só pescava peixes pequenos e o outro observava, pois era refém do tamanho da sua frigideira. O que aconteceu? Dois homens, um pescador e o outro que estava a observar. E esse pescador, todo peixe que ele pegava, ele estava soltando aquele peixe e o outro observava que o peixe que ele soltava eram os peixes grandes e ficava só com os peixes pequenos. E ele, bem curioso que ficou, perguntou ao pescador ali por que é que ele estava soltando os peixes pequenos e ficando com os peixes grandes. E ele disse que estava soltando os peixes pequenos porque e ficando só com os peixes grandes, ou melhor, soltando os peixes grandes e ficando com os peixes pequenos, porque o tamanho da frigideira dele era pequena. Então ele estava medindo a pescaria dele baseado no tamanho da frigideira dele. Ou seja, o que eu quero trazer como introdução para essa ministração? Ele tinha que resolver problemas internos dentro da casa dele, trocar a frigideira dele para ficar com os peixes maiores. Ele estava soltando os peixes maiores e ficando com os peixes menores, né? E o problema era algo que tinha que ser mudado internamente. E isso não acontece na nossa vida. A gente dá jeitinho, dá maneira, cria mecanismo, modo para resolver coisas que, na verdade, a gente teria que trocar alguma coisa que daria a solução para a nossa vida. Como esse homem que soltava esses peixes grandes por causa do tamanho da frigideira que não cabia. Talvez tenhamos cometido, na verdade, erros no processo de mudança, de crescimento da igreja, e temos que ter a humildade e a humildade de voltar atrás. Temos que ser ensinável, tratável, humilde no nosso modo de pensar, ministerialmente falando, de igreja, da fé, reavaliar, recomeçar.
Gente, isso é um equilíbrio, isso é clareza, isso é luz. Quanto mais luz eu tenho, mais eu tenho que ter esse entendimento que eu tenho que ser tratável, ensinado e equilibrado. Isso é muito importante, né? Para entrar nessa temática, precisamos descortinar alguma coisa e trazer um ressignificado. Por exemplo, quando a gente fala da cosmovisão e da contextualização, a grande verdade é que o conhecimento ele é libertador. O conhecimento é como um farol, é como uma luz, é como um farol. Isso é importante. O conhecimento traz luz, as trevas não suportam. O líder que tem a luz, aonde ele vai, dá certo. A liderança que ele estiver desata, cresce, prospera. Aí algumas pessoas até perguntam assim, poxa, por que aquela pessoa vai, aonde ele vai, consegue resultado? Aonde ele vai, consegue prosperar? Porque a luz está sobre ele. Ele tem luz, ele é humilde, né? Então, isso é importante a gente ter, já de início dessa ministração, esse conhecimento sobre a questão de ter a luz de Cristo na nossa vida. O conhecimento chega, a gente costuma dizer isso, o conhecimento chega, a ignorância vai logo embora. Não tem espaço para ignorância. Ronaldo Lindório, falando sobre a cosmovisão, em 1996, ele define a cosmovisão da seguinte forma. Olha só, ele diz o seguinte: a cosmovisão, como um grupo vê e interpreta o universo de que o cerca. Geralmente, grupos diferentes expressam diferente cosmovisão quanto ao tempo, à localização, relacionamento pessoal, princípios e valores de vida. Ou seja, esse jovem que está aparecendo aí com a bola no final, né, nessa foto aí, ele não tem a mesma visão desse primeiro ou desse segundo no quadro dessa foto. O pensamento dele tem aí 5 jovens. O pensamento do último é diferente do primeiro. A geração dele não é a geração do segundo, do terceiro. Cada geração tem uma cosmovisão. Por isso que Lindório, ele entende, ele sendo o detentor, sendo o patrono, né, da parte da cosmovisão, ele de fato afirma isso. E a gente precisa entender que cada geração tem uma visão diferente da outra. E entender, o crente ou o ateu, ou até mesmo a filosofia, a ideologia, elas têm cosmovisão diferente. E a gente precisa entender. Nós temos a nossa cosmovisão, que é a cosmovisão cristã. Inclusive, Felipe Amorim, ele lançou um livro, tá aí para vocês verem, a cosmovisão cristã, do Felipe Amorim. Ele fala o que? São pontos, são pilares doutrinários inegociável da pessoa que é cristã, da pessoa que é evangélica, da pessoa que acredita na palavra de Deus. Então é chamado de cosmovisão cristã. Isso é muito importante. Claro que a nossa pedra fundamental e o nosso pilar da cosmovisão nossa cristã, ela está respaldada em Cristo. É a palavra, é a Bíblia, é a bússola que é regra de fé e prática para nós. E dentro dela está a nossa cosmovisão, é a nossa crença. Então tudo que sai de Cristo, que descentraliza Cristo, que tira a palavra, para nós perdeu a essência daquilo que a gente acredita. O conceito da cosmovisão cristã, por exemplo, primeiro aqui, Deus como Criador, Gênesis capítulo 1:1, é um Deus absoluto. No princípio criou Deus o céu e a terra, enfim, ele criou todas as coisas, ele não foi criado, Deus não foi criado, ele é Deus, ele não foi criado, ele é Deus e criou a partir dele, criou todas as coisas, ele é um Deus absoluto. Segundo, a humanidade criada à imagem de Deus, Gênesis 1:26, 27, a nossa visão é criacionista. Esse é o conceito da cosmovisão cristã. O pecado e a redenção, Romanos 3:23,
E o Romanos 6:23, que todos os pecados foram destituídos da glória de Deus, enfim, né? E que houve a necessidade de Jesus vir. Então, essa é a visão amparada pela Bíblia. João 3,16, Jesus Cristo como Salvador, porque Cristo amou o mundo de tal maneira, né? Você já conhece esse texto, então é o nosso parâmetro da cosmovisão, né? A igreja como corpo de Cristo, né? Tá lá em 1 Coríntios 12:27, né? A forma com que cremos, isso é muito importante. A cosmovisão cristã e como você enxerga. Elemento da cosmovisão cristã, por exemplo, quais são os elementos da cosmovisão cristã? Deus, humanidade, pecado, redenção e propósito. Olha aí. Outra, a Bíblia como fonte, como eu citei aqui, da cosmovisão cristã. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, 16, 17. Né? Fala sobre a referência e fala sobre a importância, né, que a palavra de Deus, que é regra de fé e prática, é para nós. Né? E é claro que o diabo vai sempre trabalhar com hermenêutica e com deturpação teológica, mas a gente sabe que aquilo que está escrito, que é literal e que é aquilo que a Bíblia tem como regra e que entra dentro de um contexto, para nós, é regra para todo cristão. Uma outra coisa, a aplicação prática da cosmovisão cristã, serviço. Por exemplo, na cosmovisão cristã, apresenta o serviço como uma regra para nós também. Né? A liderança, evangelismo, a justiça, né? A justiça social. Não é porque eu tenho a fé que também eu não pratico a justiça social. Uma outra coisa importante, exemplo da cosmovisão cristã na história, a reforma protestante, né? E o movimento missionário. A reforma protestante foi como que? Como o protestantismo, aquele que protestou, via diferente do catolicismo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, abriu-se uma vertente dos protestantes terem uma cosmovisão, reivindicando que se voltasse às doutrinas reais que era, e não a mistura e as coisas que foram agregadas pelo Estado e pelo Império. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Voltando junto com a cosmovisão, tem a contextualização da igreja. Né? Da onde eu vim, tinha igreja, muita igreja de madeira também. Né? Onde eu fiquei lá no Amazonas, muita igreja de madeira, de tábua, de tudo quanto é jeito. Enfim, é porque hoje existe uma onda muito grande de quase que ridicularizar a tua igreja. Se a tua igreja talvez for só de paredes, de vidro, de blindex, por exemplo, se ela for redonda, se for quadrada, se ela for azul, se ela for verde, enfim, tem uma foto aí mostrando para vocês, né, que com luzes, uma igreja toda diferenciada, ela é uma igreja contextualizada com o tempo da era que a gente vive. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, qual é a igreja verdadeira? É uma igreja com luz? É uma igreja sem luz? É uma igreja quadrada? É uma igreja redonda? É uma igreja de vidro? É uma igreja toda de cristal? É uma igreja toda... Dentro do conceito bíblico, a igreja real é aquela que não nega a palavra de Deus. Né? É aquela que tem como pauta a doutrina e a Bíblia como verdade. Isso é realidade. E não se ela tem luz, se a cor dela vai influenciar. Mas continuando aqui em relação à contextualização da igreja, o que significa contextualização? Contextualização é inserir ou integrar num contexto algo que às vezes está fora. Isso quer dizer contextualização. Contextualização é estabelecer, apresentar o contexto de alguém ou para alguém. É interpretar, analisar, tendo em conta o contexto que está inserido. Né?
é você fazer a pessoa entender para poder a pessoa não ficar vagando. Isso se chama contextualização. A igreja precisa ser contextualizada, sim. Sim, claro que precisa. Por exemplo, a igreja multigeracional é um tipo de contextualização. Da onde que eu ia falar igreja multigeracional e as pessoas um tempo atrás iam entender? Da onde? Por exemplo, a gente vem aí falando sobre a igreja multigeracional. O que é igreja multigeracional? É uma igreja que trata de gerações paralelas. É uma igreja que trata de kids, que trata de pré-adolescente, é uma igreja que trata de jovem, é uma igreja que trata do master de 45 e diante, de 60 a mais. Enfim, é uma igreja para a família. A contextualização do evangelho para todos como? Aí vem aqui. A EBD, por exemplo, é uma sigla que não existia na época de Cristo. Os retiros espirituais. Eu sempre costumo dizer o seguinte: as campanhas que se faziam, Paulo, Silas, Pedro, não dizia, está na hora da nossa campanha, às 7 quinta-feira do milagre. Não tinha isso. Mas as campanhas são bênção, como a EBD, como os retiro, como os ministérios que surgiram, os GECELs, são ferramenta que trabalha em torno e para o crescimento da igreja e do reino. São almas, são vida. Assim também é a igreja multigeracional. A igreja multigeracional é uma igreja que agasalha e que integra as gerações, que prega o evangelho para as gerações. Isso é muito relevante. A construção da Bíblia e a contextualização que era feita com papiros, com pergaminho. Por exemplo, a nossa Bíblia que a gente tem hoje, que muitos criticam, a Bíblia azul, a Bíblia amarela, a Bíblia verde, que tem uns que só acreditam na Bíblia preta, que é de capa preta. Mas a Bíblia, ela já foi contextualizada, ela já foi, a capa, a gráfica foi montada, a tecnologia veio, os microfones estão na nossa igreja. Então a gente não era para aceitar microfone, guitarra, nada disso. Mas a tecnologia veio e a gente precisa estar aberto para poder entender sobre isso. Nem tudo que é novo é pecado. Nem tudo que é novo é pecado. O que é pecado, então? O que é pecado é aquilo que é antibíblico. O extra-bíblico é uma coisa, o antibíblico é outra coisa. O extra-bíblico, nem tudo é pecado. Mas o antibíblico é condenado pela Bíblia. E a gente precisa entender se a igreja ela é de madeira, se a igreja é de tijolo, se a igreja é de blindex, se a igreja tem um formato quadrado, se a igreja tem formato triangular, se a igreja não importa. Se ela prega o evangelho de Deus, a palavra e o reino, isso sim é determinante. Por isso que a gente precisa estar sempre contextualizando, e não ficando ultrapassado. Porque embora tudo possa passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a igreja deve possuir todas as faixas etárias? É uma pergunta que eu faço aqui. Ela deve possuir? Por que existem evasões em diversas faixas etárias, prioritariamente de pré-adolescente e adolescente e de jovens da igreja? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho? Por que os adolescentes e os adolescentes e os jovens são uma presa fácil a sair da igreja? Porque muito jovem, quando entra para a faculdade, se perdem, porque estão despreparados. E se estão despreparados, a culpa é nossa, porque não preparamos os nossos jovens, não preparamos os nossos pré-adolescentes, os nossos kids, os nossos jovens para poder ter conteúdo, experiência e conteúdo para poder defender a fé. Aí com isso vai por ideologia, vai por filosofia e com isso, precisamos ir reconsiderar e entender e trazer um evangelho também para as gerações diferenciadas. Ou seja, uma igreja
multigeracional, uma igreja que trabalha e que abraça todas as gerações. Isso é muito importante. Qual é o estilo da igreja que devemos ter? Se não, perguntaremos assim, ó, qual é o estilo que nós temos que ter? É aquela que tem a cor branca? É a que tem a cor preta? É a verde e a amarela? Qual o tipo de evangelho que devemos pregar, então? Vamos parar e pensar aqui um pouquinho. O evangelho que se prega na tua igreja é o evangelho que só para criança ou é só para 60 a mais? Aí eu pergunto, se for só para criança, tá certo isso? Se for só para 60 a mais, tá certo também? O evangelho não é um evangelho para todos? Não seria a hora de contextualizar e a gente abraçar todas as gerações? Temos se comunicado bem com todas as gerações? Ou a pessoa tem ido na tua igreja, tem ido na minha igreja e não tem se identificado? Como que uma criança de 8 anos, de 7 anos, vai ouvir uma pregação para 60, para um 60 a mais, para um adulto de 50 anos? Como que ele vai entender? Não seria a hora de contextualizar, A morte de Cristo foi para todos. Então, a nossa igreja precisa estar preparada para trazer um evangelho que fale às gerações. Isso é muito importante, que fale às gerações. 1 Coríntios 9, 19, 23, Paulo fala sobre a renovação da mente. Ele fala sobre... É um cara, desculpa a expressão, que dá show em contextualização e também um pouco na sua amplitude da cosmovisão. Olha só a visão do cara e olha também a contextualização. Ele diz assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível para com os judeus, eu fiz-me como judeu, para ser como... Não sendo, eu me fiz judeu. Aí ele continua dizendo, a fim de ganhar os judeus para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Ele está dizendo, não vivo, mas eu me fiz, para ganhar os que debaixo da lei estão, embora eu não esteja debaixo da lei, e aos sem lei, como eu mesmo fosse, como assim mesmo eu fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aí ele continua dizendo assim, fiz-me fraco para ganhar os fracos, a fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, a fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço, ele falou, tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Queridos, Paulo dá uma aula aqui de uma contextualização, de uma cosmovisão, sem perder o cerne do evangelho, sem perder a cruz de Cristo, sem perder o centro, a centralidade de Jesus. Ele dá uma aula de contextualização. Isso é muito importante. Queridos, continuando, não significa modificar a escritura. Contextualização não significa modificar os princípios absolutos, talvez trazer um ressignificado, mas não modificar, ter um entendimento mais amplo daquilo que está escrito. Jesus contextualizava a sua mensagem, Jesus se preocupava em apresentar a sua mensagem de forma compreensiva e relevante, de acordo com os seus ouvintes. Usava a linguagem, usava parábola, costumes, usava exemplos no seu tempo de acordo com o público que estava diante dele. Interessante isso. Por exemplo, aos judeus, Jesus citava as promessas do Antigo Testamento. Aos fariseus, por exemplo, tocava em relação à prática religiosa, porque era aquilo que eles praticavam, Eram muitos religiosos, E Jesus tocava nessa área. Exemplo, para os gentios, Jesus utilizava o quê? As figuras de linguagem. Ele falava sobre plantações, ele falava sobre a agricultura, porque era a palavra e era a linguagem que os gentios entendiam. E com isso, ele trazia
a palavra de vida eterna e se apresentava como Filho de Deus. Olha a importância de tudo isso. A contextualização de Jesus para os judeus, para os fariseus, para os gentios. Importância, né? A necessidade de atualizar sem perder a identidade, aquilo que nós falamos, sem torcer a Bíblia. Paulo fazia isso de um montão. Ele articulava, apresentava a Cristo, né? Está lá em Atos 13, 15, 41. Ele proclama a Cristo para aqueles que não possuíam nenhum conhecimento do Antigo Testamento. Olha só que interessante. E ele falando de Jesus, né? Ele levando Jesus. Isso é muito necessário, a contextualização. Conclusão, a contextualização da igreja há de seguir o paradigma bíblico. Por sua natureza, a igreja está acima dos aspectos. Olha que importante que está falando aqui, ó. A igreja está acima dos aspectos culturais, políticos, econômicos, sociais, materiais, suscetíveis à mudança. Porque a igreja não pode mudar. Por que a igreja não pode mudar? Porque a igreja está dentro da palavra. Segundo o tempo e o espaço. Por ser corpo vivo, não pode estratificar-se ou prender-se à tradição humana. Entretanto, a Igreja de Cristo deve viver como sal da terra e luz do mundo. Deve respeitar, não aderindo a modos de costumes e práticas de contraírem a sua fé. O bom exemplo temos em Tessalonicenses 2, 1, 16. Enfim, a igreja que vive a contextualização dentro dos parâmetros, que é a nossa bússola, que é a palavra de Deus, é uma igreja firme e com propósito. Agora, tem a secularização. O perigo da contextualização está na secularização, que aí entra a libertinagem, a interpretação errada, né? A inversão de valores, torcendo aquilo que está escrito, o não acreditar no que está escrito. Então, aí entra a secularização. Esse é um risco, é bem verdade. Mas aquele que vive dentro da palavra de Deus e que tem o entendimento da Bíblia e da palavra como sendo a palavra de Deus, ele cumpre e ele segue o chamado, com certeza. Aqui nós vemos 20 características de um líder baseado na comissão de Jesus. Primeiro, ele é chamado por Deus. Segundo, ele é humilde. Terceiro, ele tem fé em Deus. Quarto, ele busca em oração. Isso tudo é com exemplos bíblicos aqui. Eu estou sendo bem rápido para não deixar um vídeo tão extenso, tá? Estou falando de forma rápida aqui. A dependência de Deus está em Lucas 10, 21. Depois você pode estar lendo em casa. Reconhece a necessidade e a graça divina. A integridade, missão e característica pessoal daquela pessoa que se sente chamado por Deus como líder. Tem integridade, tem disciplina, tem responsabilidade, perseverança, tem gratidão. E aí você vai seguindo aí os versículos, os capítulos apontados aí no projetor, na sua tela, e você vai conferindo o que o pastor está falando aqui, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, o líder tem a missão como característica de liderança, isso aí. Tem a visão, entende o propósito da missão. E a missão não adianta cristão calado, não adianta cristão que não fale de Jesus. Então, a proposta do evangelho, o evangelho é exatamente as boas novas. E eu preciso ter isso no meu coração, vamos dizer assim. A comunicação eficaz, trabalho em equipe, adaptação, empatia, serviço, compromisso com a missão, sensibilidade cultural. Eu preciso entender qual cultura que eu estou inserido. Aonde que eu estou no norte, eu estou no sul, eu estou no leste. Enfim, eu preciso saber aonde que eu estou, a forma que eu vou lidar com as pessoas que estão ali, né? E nunca torcer a palavra. A palavra, ela é autêntica, é a palavra de Deus.
flexibilidade e alegria no serviço. Isso é muito importante. Queridos, liderança para um crescimento sustentável só valerá a pena, de fato, se cada líder tiver um resultado consolidado. Se a pessoa se formar e a pessoa faz um curso de liderança e essa pessoa não prevalece, ou a pessoa não tem persistência, ou a pessoa de fato foi algo, aquilo que nós dizemos assim, totalmente emocional, ela não entendeu a visão, não valerá a pena. Uma igreja pode ter 100 GCELs, ou grupos pequenos, pode ter 100 ministérios na igreja, pode ter de 4 a 6 cultos por geração em um dia de domingo, pode ter 10 RCAs, encontro com Deus por ano, não valerá a pena. Se de fato não for real, não tiver o comprometimento, se não tiver a centralidade de Jesus, se não tiver a prioridade no reino de Deus, se a glória não for para Deus, não valerá de nada. Um líder tem que ter sangue nos olhos, por fazer a obra de Deus, permanecer fiel. Líderes existe vários, mas líderes que permanecem são poucos. Vou repetir. Líderes existe vários, mas líderes que permanecem são poucos. Por quê? Porque poucos querem, de fato, se qualificarem e mergulharem na originalidade e na centralidade da palavra, tendo ela como regra de fé e prática e Cristo como seu Senhor. Isso é muito importante. Esse tipo de líder se faz com o discipulado, se faz na responsabilidade e no cuidado. Pastor, então como fazer? É isso aí. Eu não tenho que fazer um líder às pressas. Ninguém tem que dar um curso ou fazer alguma coisa muito depressa que não traga conteúdo. Você não é like, meu querido. É like. A gente está acostumado com muito de like. O mundo de like, o sistema de like tem invadido. Os vídeos curtos, vai dar isso, vai dar crentes superficiais. Líderes superficiais que não aguenta ouvir um áudio ou um vídeo de 30 minutos. Acha 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos muito longo. E com isso, fica com pouco conteúdo. Fica superficial, vem um vento, cai. Por quê? Porque não tem conteúdo. Não foi preparado. Ou quem preparou, não preparou com responsabilidade, com cuidado. Não discipulou como deveria. Então são coisas que a gente precisa pontuar. Líderes não se acham na prateleira de supermercado. Não é assim. Líder se forja. Vou repetir essa última. Líderes não se acham na prateleira de supermercado. Eu vou ali comprar um líder ali no Princesa, no mercado da cidade. Líder não se nasce. Líder é forjado. E forjado pela palavra. Forjado pelo novo nascimento, uma nova vida, uma experiência com Deus. Isso é muito importante, meu querido. Resultado de um líder consolidado. Ele tem caráter. Resultado de um líder consolidado. Ele ama a gente. Ama a pessoa. Por que ele ama? Porque Jesus é amor. Deu a sua vida por nós. E como que um líder consolidado pode não amar gente? Como que um líder consolidado pode não ser humilde? Se a Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E Jesus foi humilde. Lavou os pés, deu a sua própria vida. Não precisava nada disso. O resultado de um líder consolidado, ele tem empatia, ele tem união. Isso é um líder consolidado. Ele lança no mar os seus botes para salvar a vida. E eu sempre falo, nós como igreja, temos que lançar os nossos salva-vida. As nossas sementes, a palavra de Deus tem que ser pregada,
Isso é muito importante. Que Deus possa te abençoar, que você fique com essa palavra, que Deus possa te forjar, nessa sua ida à trilha, até o final da trilha, e que você venha a ser de fato esse líder que Deus disse que você seria. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida a bênção de Deus e que você seja um líder que permaneça e que através da sua vida você possa conquistar muitas almas, muitas vidas sejam tratadas e sejam cuidadas por você. Deus te abençoe em nome de Jesus.